CT Pod. Aqui pode muita inovação. Olá pessoal, voltamos com o CT Pod. Esse é o nosso segundo episódio. Retornamos aqui comigo, Ana Laura Becker, e com Cristina Lorenzo, Cri Lorenzo para os íntimos. E aí você pode estar sentindo falta de alguém, se você já nos acompanha há um tempo, ouviu o primeiro episódio, tá vendo que tá faltando uma pessoa. Se você acompanhava a gente na rádio, tá vendo que falta uma presença aqui. Quem que tá faltando hoje aí, Cri? Conta pra gente. Lorenzo está viajando hoje, está na Europa, da Zoropa. Europa. Está em Lisboa? Lisboa. Está em Lisboa, em missão técnica, junto com o pessoal do Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação. Estou indo lá buscar bastante informação, networking, conexões aqui para Guarapuava. Então, se vocês querem saber mais sobre essa visita técnica que eles estão na Europa, vão passar por Portugal, Espanha, no nosso Instagram, ctp.br, a gente vai estar atualizando, o Lourenço já começou a me mandar videozinhos e informações, e a gente vai atualizar vocês sobre isso. Então, hoje ele não está aqui no podcast com a gente, e eu e a Cri, a gente voltou no domingo ali, na verdade, na segunda de madrugada. Segunda-feira já. Chegamos aqui em Guarapuava porque nós estávamos num Startup Weekend. Então, nós aproveitamos e pensamos, que melhor conversar se a gente acabou, tá recente esse assunto. O Startup Weekend é um assunto muito interessante para quem está nessa área de querer entender como é que funciona uma startup, ou desenvolver uma startup, ou já tem, mas quer ter uma experiência única, buscar novas ideias, novas conexões. E futuramente a gente está planejando aqui o nosso Startup Weekend. Então, para que vocês saibam o que é, se interessem e participem, a gente vai trazer um pouquinho aqui o que é o Startup Weekend. Se você segue a gente no Instagram, nos nossos destaques lá, a gente já tem um resuminho do que é. Mas a gente veio aqui para conversar, ter essa discussão aqui entre eu e a Cri, vocês, para a gente abrir mesmo. Cri, o que é o Startup Weekend? O Startup Weekend, ele é uma organização americana sem fins lucrativos com sede em... Essa palavra você gosta de falar. Seattle. A sede deles é em Seattle, Washington, nos Estados Unidos, né? E ela é uma organização que tem como objetivo principal proporcionar eventos de empreendedorismo prático onde são fomentadas ideias de inovação. Tá, beleza, falei muito, mas não falei nada. O que é? É uma jornada de 54 horas, onde nessas 54 horas que são divididas na sexta, sábado e domingo, as pessoas entusiastas, designers, programadores, pessoas que não têm habilidade nenhuma se juntam para compartilhar e desenvolver ideias. E é simplesmente quando a gente fez o primeiro, quando a gente participou do primeiro, as pessoas falaram pra gente, é um evento transformador. A gente olhou para aquilo e falou, gente, não é bem assim. E a gente saiu de lá, o quê? Transformado. Todo mundo, né? Hoje mesmo eu tava no Instagram e o pessoal compartilhando ainda as fotos do final de semana. E uma das meninas ali da Ciclo colocou exatamente isso. Que quando o pessoal falava, nossa, é um evento único, uma experiência única. E ela falava, tá bom, né? E realmente também para ela foi essa experiência única. Até a dela ganhou menção honrosa. Então, e bom a Cri comentar ali que até quem não tem experiência nenhuma, porque a gente fala de tecnologia, fala de inovação, fala de startup, muitas vezes as pessoas ficam, mas eu não sou da área, eu não entendo disso, e a gente fica nervoso com isso, a gente não quer participar porque pensa que não vai ser pra gente. Mas eu coloco a minha experiência no nosso primeiro Startup Weekend. Eu sou da área da comunicação, eu sou formada em jornalismo, e startup, tecnologia, pra mim ainda, logo que a gente participou, ainda era uma coisa muito longe. Eu estava entrando nesse meio, nesse movimento inovador, e eu ainda estava aprendendo as coisas. E quando eles me convidaram, eu pensei, eu vou, porque eu vou trabalhar lá, vou filmar as imagens, vou participar. Mas eu não estava esperando a transformação que seria e como isso abriria a minha mente sobre o que é startup. Hoje eu me sinto muito mais confiante, me ajudou a entender e me mostrou quão transformador é isso e as oportunidades que isso se abre. Então, mesmo que você nem entenda de startup, não entenda de tecnologia, e isso seja totalmente fora da tua realidade, participe, porque eu acho que o Startup Weekend é exatamente o evento que vai fazer você entender e vai abrir aquela vontade de começar a fazer parte desse movimento. Não, e é muito bacana, porque como é uma metodologia
global, para vocês entenderem, o Startup Weekend ele já aconteceu em mais de 150 países. Então, assim, se você fizer um Startup Weekend aqui no Brasil e fizer um do outro lado do mundo, a metodologia é a mesma. Ou seja, a forma como eles conseguem fazer que a gente chegue ao mesmo objetivo, isso consegue ser replicado em todos os países, em todas as culturas, e a gente consegue passar pela mesma jornada. Eu acho isso muito, chega a ser poético, assim, sabe? Tanto que, normalmente, agora quando a gente estava no final de semana em Francisco Beltrão, ou Chico Bel para os íntimos, estavam acontecendo outros 5 Startup Weekends no mundo. 3 deles aqui no Brasil. Mas vamos aqui quebrar para o pessoal, passo a passo. O que acontece quando a gente chega lá? A gente chega lá, primeiro que tem um coffee, né? Eu acho que é importante o pessoal entender que fome vocês não vão passar. O Startup Weekend, ele promete muita comida e diversão, e isso a gente garante para vocês. Então, chega lá, tem o coffeezinho, e o que é o bom do coffee? Networking. Você já começa, você já entra no evento se conectando com as pessoas. Já chega ali, já conversa com alguém. Normalmente são pessoas de várias regiões. Então, teve de Pato Branco, na minha equipe daí teve pessoas do entorno de Pato Branco, tinha nós de Guarapuava. A linha de Francisco Beltrão também tinha pessoal de várias cidades ali da região e também nós de Guarapuava. Então, o networking já começa ali. E o pessoal vai se conhecer, vai se apresentar, vai apresentar as ideias. E tem algumas dinâmicas para quebrar o gelo, eles apresentam a equipe, tem a brincadeira do pitch, né, com 2 palavras. Então, é essa a introdução. O primeiro dia, a parte principal ali vai ser realmente a apresentação das ideias que vão ser votadas depois pela equipe. Vão mais de 50 ideias, o pessoal vai lá, apresenta as ideias, mas no começo ali, essa introdução, esse quebra-gelo, para todo mundo entender mais ou menos como é que vai ser a dinâmica. E sabe o que eu achei engraçado? Quando a gente participou do Startup Weekend de Pato Branco, a gente levou cerca de 20 pessoas aqui de Guarapuava. Dessa vez a gente foi em um grupo um pouco menor, mas sem perder a qualidade, porque o nível das pessoas continua altíssimo. Guarapuava é braba demais. Exatamente. Pra vocês entenderem, a gente chega nesse tipo de evento, a galera já fala, opa, Guarapuava tá aí, vamos se espertar. Exatamente. Quando as pessoas começam a dar as ideias, eu lembro que entre o grupo de Guarapuava, só 2 pessoas, aí eu lembro a gente conversando no ônibus. E aí, pessoal, quem que pensa em apresentar ideia? E aí eu acho que só 2 pessoas falaram que queriam apresentar ideia. O Japa, que é o CEO da Fuel, e o Lucas Secom. Chegou lá na hora, acho que umas 15 pessoas de Guarapuava apresentaram ideia. E aí, todo mundo chegou num número de ideias, o pessoal parou de ir. E daqui a pouco, o facilitador, que é quem conduz o evento, que é uma pessoa que já participou de um Startup Weekend, já foi mentor, e aí, em algum momento, ele é convidado para ser o mestre de cerimônias. Ele que junta tudo aquilo, ele que conduz a organização a montar o evento, ele que chega lá e carrega a galera com ele, traz a vibe do Startup Weekend. E aí, ele começa, bora, bora, bora. No que ele começou, bora, 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 todo mundo, nem quem falou, ai, eu tenho vergonha, tava no palco falando ideia. Ou seja, o que é o legal? Todo mundo tem ideia. Por quê? Porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem alguma dor que pensa, nossa, mas e se tivesse uma coisa que solucionasse isso? E o legal dali é que não tem ideia errada, não tem ideia ruim. O pessoal tá procurando ideia e às vezes você pode achar que a tua ideia, minha ideia é meio nada a ver. Mas quando você vai ver lá, a galera vota, a galera gostaria muito de trabalhar isso porque era uma dor que eu tinha. Eu lembro que eu acabei apresentando, eu fui uma dessas, eu não tinha ideia. Daqui a pouco eu subi no palco. E aí era alguma coisa ligada à doação de sangue, ou seja, era criar um aplicativo onde as empresas que mandassem seus funcionários com certa regularidade para doar sangue ganhassem algum tipo de benefício ou visibilidade como uma empresa engajada nessa causa. E aí, tipo, óbvio, é uma coisa de empreendedorismo social, isso não dá dinheiro, mas é uma coisa que eu me incomodo muito com isso, com a falta de pessoas que doam sangue, sabe? Eu mesmo já fui uma pessoa que não doava sangue por medo e hoje fico contando os dias para dar a data certinha para fazer minha doação. Inclusive, doem sangue, quem doa sangue salva vidas. E aí, quando eu fui ver, umas 6, 7 pessoas estavam votando na minha ideia. Eu falei, vocês são loucos? Eu falei só por falar, não, mas é muito interessante, eu também dou sangue. Um parente meu já precisou e não tinha no banco de sangue. Então, assim, quando você pensa num problema, esse problema às vezes não é só seu.
Isso incomoda mais pessoas. Então, se você arrumar um jeito de resolver esse problema, você está impactando as pessoas à tua volta. Exatamente. E nesse Startup Weekend a gente também conseguiu 50 e poucas ideias. E aí depois a gente é dividido em times, porque daí tem a votação das 10 melhores. Depende do tamanho do evento, mas esses foram 10 ideias também. Acho que em Pato Branco também foram 10. Foram 11. 11. A tua equipe era... É que era um pouco maior, né? É. Na verdade, de Pato eram 12. E aí eu acho que um dos grupos acabou se diluindo para as outras equipes. Uhum. E aí é muito legal, porque você pode votar na ideia que você tem mais interesse e também você escolhe qual que você quer participar. É bem legal porque eles precisam de pessoas diversas, então dentro dos grupos vão ter pessoas, os desenvolvedores, pessoas da comunicação, pessoas da área da saúde, independente da área que você for, você é importante, porque nesse Startup Weekend que a gente voltou agora, teve sobre saúde, teve startup de alimentação, teve startup de questão de nacionalidade, né, dupla nacionalidade. Então, são áreas muito variadas, principalmente nesses que são abertos, porque também existem os Startup Weekends que são nichados, né? Temáticos, uhum. Temáticos. Até agora vai ter em Pato Branco, daí vai ser, dessa vez eles vão ser temáticos para saúde. Isso. Mas nesses abertos, independente da tua área, teve do agro também. Então, se você é de qualquer área, você consegue participar. E até mesmo nesse da saúde. O pessoal da saúde, ele vai precisar de alguém de comunicação, alguém de marketing para fazer a startup. Então, participe, porque é muito legal. E independente da tua área, você vai ter um ganho muito interessante. O legal é que você tem a oportunidade de talvez até seguir com essa ideia e realmente, de fato, trabalhar nessa startup. Tem startups que já surgiram de Startup Weekends. Sim. Ou, às vezes, ela não vai seguir para frente, mas tudo que você aprendeu ali, você vai conseguir utilizar no teu próximo negócio, na tua próxima startup, na tua próxima ideia, ou, às vezes, até mesmo na tua empresa que você já tem. Porque você consegue entender melhor o mercado, você consegue entender essa questão da escalabilidade que a startup precisa ter, que, às vezes, hoje, pra gente que não tem tanto contato ainda com startups, fica um pouco difícil esse negócio. O que é escalável, o que é repetível. E o Startup Weekend, ele deixa claro o que é isso, o que precisa para a tua empresa crescer de forma rápida, sem ter um gasto gigantesco e ela ir escalando e ela ir repetindo. Então, mesmo que você pense assim, não, mas startup agora não é o que eu quero porque eu já tenho uma empresa, mas você ainda vai usar esse aprendizado dentro do teu dia a dia. Eu uso muito na própria comunicação do CTP, porque a gente lida com startups, com empresas inovadoras o tempo inteiro. E todo o conhecimento que eu tive no Startup Weekend eu consigo aplicar e entender, e ficar mais claro para eu passar para as pessoas o que é esse movimento inovador. Então, é muito legal participar por conta disso. E assim, quando a gente chega, você pode se inscrever em 3 áreas: a área criativa, a área de negócios e a área técnica. E aí você pensa assim, mas eu não sou de negócio, eu não sou criativo. Alguma coisa você é. Exatamente. Entendeu? E aí, por que eles separam as pessoas assim? Por quê? Hoje a gente entende que para uma empresa dar certo, quando você apresenta o teu projeto, a tua startup, a tua empresa para conseguir investimento, hoje uma coisa que os investidores olham muito é o time. Se eu chego para você e falo, Ana, investe na minha empresa, quem que é a tua empresa? Eu. Cara, você vai investir em uma pessoa só? E se acontece alguma coisa com essa pessoa? Acabou a empresa, acabou. São 2 pessoas da mesma área. Pô, legal, elas têm bastante embasamento técnico naquilo. Mas falta gente. Elas vão precisar de pessoas para comunicar, como você falou, elas vão precisar de pessoas. Hoje, a interdisciplinaridade, quando você vai montar uma empresa, é essencial. Por quê? Porque fora a questão de que mais mentes pensando junto vai dar um melhor resultado, quando você tem mentes que têm pontos de vista diferentes, a chance de você encontrar aqueles pontos cegos na tua ideia, no teu projeto, são muito maiores. Quando a gente está olhando para uma coisa com uma única visão, a gente acaba deixando passar muita coisa. A gente vê isso quando a gente está batendo texto. A Ana escreve alguma matéria para a gente jogar no site. A gente lê e não vê, às vezes, um errinho, uma pontuação, ou até uma ideia que ficou faltando. O Géry vai lá, passa o olho. Opa, olha isso aqui. É sempre bom ter esse olho de fora, porque a gente vicia, a gente se acostuma. O que acontece muito no Startup Weekend, né? A gente se apaixona muito pela solução. É uma coisa que, se vocês participarem, vocês vão ouvir bastante. Para não se apaixonar pela solução. Então, você tem o teu negócio, tua ideia, você está apaixonado por aquilo, você bota tudo, não é isso que eu quero fazer. E se não tem uma outra perspectiva, se não tem uma outra pessoa ali de uma área diferente que fale, peraí, mas
isso aqui tá errado, isso aqui é bom a gente mudar, porque senão não vai ser assim, você não consegue ir para frente. Tanto que quando a gente mostra na nossa escadinha de ascensão da startup, antes de você ter o MVP, que é o mínimo produto viável, eles olham muito pro MVT, que é o mínimo time viável. Se eu falo que eu quero conduzir uma ideia na área da saúde, eu tenho um bom exemplo, eu vou até me ferrar por falar isso aqui, ao vivo. Um colega de mestrado propôs fazer um trabalho extremamente ligado à área da saúde. Ele ia criar um software para detectar câncer a partir de imagens de ressonância, raio-x, eu não me lembro muito bem. Só que assim, primeiro começa que a gente faz mestrado em administração. Então, os professores, o orientador dele quis entender, tá, mas onde que você vai encaixar o que você estudou na administração nesse software? Isso está mais como uma conclusão de um trabalho de engenharia de software, de TSI, não está conectando muito. Além disso, ele queria propor uma solução que não tinha validação de quem é da área. Não, eu vou identificar o câncer a partir que... Primeiro, isso pode ser feito? Isso existe? Os médicos validam? A pessoal da radiologia valida? Você não é da área. Como que você quer criar uma solução sem ter o embasamento de quem é da área? E aí ele, não, mas... Enfim, então é isso. Eu proponho uma ideia para você, você tem que olhar para mim e olhar para quem está em volta e falar assim, pô, essa galera junta aí consegue resolver. Porque aí dentro, se eu proponho fazer um software, eu tenho desenvolvedor, eu tenho programador, legal, bacana. Eu tenho uma pessoa muito forte de comercial, eu tenho uma pessoa muito forte de administração, de contabilidade. Então, assim, olha, a empresa está redondinha. Que foi mais ou menos o que aconteceu com a empresa do Japa, a startup do Japa, que ficou em segundo lugar agora em Francisco Beltrão. Quanto orgulho, gente. Em Pato Branco, a Cri também estava no time dele, eles ficaram em terceiro, e agora já com a equipe dele ali também ficaram em segundo lugar. Então, Guarapuava sempre representando no pódio ali as ideias guarapuavanas. Ele, a Verena, que é a esposa dele, também é CFO da Fuel, agência web, e está com ele em outros projetos também. E o Felipe Penteado, que é co-founder da For You, que é nossa residente também lá no Parque Tecnológico. Foi muito legal ver eles trabalhando junto, a conexão. Eu fiquei super orgulhosa da Verena, porque assim, a gente sabe do potencial dela. Meu pai mesmo brinca que ela que é a dona da Fuel, o Japa é um mero trabalhador. Mas ela é aquela pessoa que está ali por trás das cortinas, assim. Então, a gente sabe que ela está ali trabalhando, cuidando de toda a parte financeira da empresa. E aí, ver ela ali na frente, no palco, falando, contando a ideia, respondendo o jurado. Falei, meu Deus, que legal. Tipo, não é só o Japa que é o frontman. Ela é uma baita de uma frontwoman. Tá ali representando, foi muito legal. E a gente, né, falou ali do primeiro dia, que é essa apresentação das ideias. E aí, no segundo dia, realmente, as equipes começam a validar o problema. Porque, às vezes, a gente acha que é um problema, todo mundo acha que é um problema, mas, no final das contas, esse problema não é real. Você vai fazer uma pesquisa e as pessoas não validam esse teu problema. Também tem a validação da solução, porque... às vezes a solução não vai atender, não vai responder ao problema. Então, tem todo esse trabalho onde as pessoas vão para a rua. Teve a outra equipe também que tinha o pessoal de Guarapuava, eles fizeram de ingressos e foi muito bom porque estava tendo uma cervejada lá no mesmo final de semana. Eles conseguiram mais de 200, 300 respostas, porque eles fizeram uma parte online, mas a grande parte de respostas que eles conseguiram foi direto com as pessoas na fila da festa. Foram para a fila e começaram, você tem esse problema, você já passou por isso? E aqui anotando resposta na prancheta. Antes de ir, eles já imprimiram as planilhas nas folhas, pegaram prancheta e foram carpir o lote. Validaram bem o problema e a solução ali foi essa é a dinâmica ali de você realmente validar, porque às vezes realmente a gente em 4 amigos a gente acha, isso é um problema, mas aí quando você vai para grande população, na verdade não, na verdade é um problema muito específico de nós 4 e aí não dá para ter um negócio enorme em torno de um problema que só 4 pessoas têm. Então por isso que é importante essa parte da validação. Você tem que ter dados. Isso em qualquer coisa, né? Numa pesquisa, num trabalho, você tem que ter realmente dados que comprovem que isso funciona.
E a loucura que é, porque assim, tudo isso, eu sou responsável pela parte de novos negócios dentro do parque tecnológico. Se você parar para pensar, quem vai criar uma empresa, seja ela uma empresa tradicional ou num formato de startup, você demora muito tempo para fazer todos esses processos. Tudo que acontece nas 54 horas, você às vezes demora meses, anos para conseguir juntar tudo. E eles colocam a gente para correr de tal forma que de manhã você está vivendo uma coisa, que é toda a questão do problema, mas existe um problema? Não existe um problema? Valida o problema. Chega ali no final da tarde, você valida o problema, e aí eles falam, beleza, agora eu preciso de uma solução. E eu preciso de um produto, um mínimo produto viável. Até o final do dia você já passou, você viveu quase Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. É muito louco. Pra vocês terem noção, tanto a startup do Japa, quanto a startup do Lucas, do Igor e do Henrique, eles saíram de lá com E do vendas. E do Murilo, perdão, do Murilo. Um beijo, Murilo. Eles saíram de lá com vendas. Eles conseguiram vender uma ideia para as pessoas. Aquilo ali não existe. Os meninos da PES vão ter reunião com a Yolanda Viola, que é dona, sócia proprietária do ViaSoft Connect, que é o maior evento de gestão empresarial. Maior evento de gestão empresarial do país. Por quê? Porque eles têm uma solução que talvez ajude o ViaSoft Connect. Então, assim, cara, isso é incrível. E o legal do Denis é que quando ele apresentou a ideia, é um problema tão simples que as pessoas têm no dia a dia e acaba não tendo essa... E aí ali eles desenvolveram a ideia, fizeram e agora estão com contato com a ViaSoft. Então, isso que é o legal do Startup Weekend. Só queria voltar para o segundo dia, porque assim, a gente tá falando, nossa, é muito bom, é muito bom. Então, é muito bom. É que a gente não fala essa parte para o pessoal ficar na parte. Vamos preparar, porque isso aí eu não fui preparada. Nem eu. Talvez precisasse de um toque, falar assim, Krishna, olha, o sábado, a sexta é muito divertida, que delícia. Conhecer pessoas novas, ideias novas, grupos novos. O sábado é um pouco complicado. Vão ter horas ali que você não vai querer olhar para ninguém que está em volta de você. Você não vai querer falar com o pessoal do teu grupo, você vai querer espancar os mentores. Ali é a relação de amor e ódio com os mentores, total, né? Porque eles que vão realmente dizer se tá funcionando, se não tá funcionando. E muitas vezes ali a gente chega com uma ideia e muita coisa tem que mudar, muita coisa tem que ser alterada. E aí eles vão apontar o que você tá errando. E isso vai te dando um ódio, porque você acha a tua ideia muito legal, você tá ali, não, mas olha isso, não, mas olha isso. E eles falam, não, mas isso aqui não vai vender. Isso, como que você vai chegar no público? Não, mas isso... E aí você fala, cara, eu vou te dar um tiro, sai daqui. Só que eles estão ali pra isso e realmente, se você ouve eles e faz as alterações, você vai construindo. Mas é difícil a equipe ouvir, porque a equipe tá muito, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí começa a não dar certo. Que as pessoas, como eles gostam de falar, isso é uma coisa que a gente aprende no Startup Weekend, leva pra vida. Não se apaixone pela solução. Se apaixone pelo problema. Se apaixone em resolver o problema. Quando você pega e pensa, não, mas eu já tenho a solução aqui. Não. Deixe isso solto, que isso aí só vem depois. Se você não tiver o teu problema bem definido, a tua solução não vai funcionar. Exatamente. Porque exatamente essa questão, ali, já na validação do problema, muitas vezes a tua solução já vai se transformar 100%. Porque você chega ali e vê que tem aquele problema, mas às vezes tem um problema maior que você identifica. Então, você vai ter que mudar porque você precisa atender esse problema maior, que vai atender mais pessoas, que vai transformar mais pessoas e vai ser melhor para o teu negócio. Então, e vão ter outras coisas na tua solução que vão ter que mudar por questões legais, por questões de viabilidade, por questões de ser escalável, porque às vezes a gente acha que tem uma solução incrível, mas quando você vai botar no mercado, ela não vai ser escalável, você vai precisar de uma indústria gigante para fazer, e aí não é escalável. Então, tudo isso vai deixando você irritado, porque não vai dando certo, mas faz parte do processo. Tem que passar por isso, os mentores vão estar em cima, eles não têm dó e nem piedade da gente, eles vão falar que tá errado, que tem que mudar. Você vai trabalhar com pessoas muito diferentes. A minha equipe tinha 10 pessoas, Não. o que não é fácil, porque 10 pessoas
totalmente diferente, tendo ideias diferentes, também é um processo complicado, porque para se entender com todo mundo. Então, aí quando começa a mudar, no começo estava todo mundo lindo, todo mundo pensando no mesmo objetivo, aí quando começou a mudar, a minha equipe teve que pivotar em Pato Branco. Então, a gente pivotar é quando você muda totalmente a ideia, e aí a gente É dar um girinho 180, né? girinho Opa! 180. E aí, quando mudou, a gente não sabia mais o que fazer, a gente ficou perdido, tava todo mundo evoluindo ali, porque tem uma planilha do Zero to Hero que fala, né? Então, você começou do zero e você vai pro Hero, que é quando a tua startup realmente tá efetivada, ele tem os requisitos ali, o problema validado, a solução validada e o MVP. Então, a gente viu o pessoal já passando do problema para a solução, da solução para o MVP e tudo sendo apresentado. E a minha equipe ficando para trás, e minha equipe ficando para trás. E aí vai dando aquele nervosismo, e aí todo mundo começa a desentender, porque a gente quer agilizar, porque a gente tá nervoso, aí começa a brigar. Então, vão preparado para um processo estressante. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, a ideia da equipe da Ana, a ideia original, foi, se eu não me engano, a mais votada. E no segundo... 10 pessoas na equipe. Aham. E aí, eu lembro que no segundo dia, quando a gente... O resto das outras equipes descobriram que a equipe dela tinha mudado, pivotado a ideia, a galera ficou triste. A gente, poxa, a gente queria essa empresa, a gente achou muito legal a ideia. E assim, mesmo assim, eu ainda aposto nessa ideia. Eu acho que ela tem que ressurgir agora com as tecnologias que a gente tem de chat GPT e tudo mais, inteligências artificiais, APIs. Só para explicar, o nome da ideia era Meu Candidato? Meu político. Meu Político, que era justamente para você fazer essa pesquisa antes e durante e pós-eleição, para você entender em quem você está votando. Mas aí ali a gente viu que não encaixaria desse formato, porque como que a gente ia vender isso? Porque o nosso foco no Startup Weekend é uma startup de lucros, né? Então, claro, essa é uma ideia muito legal para um empreendedorismo social, mas ali a gente tem que pensar nessa ideia de vender. E aí a gente não conseguiria vender isso, porque quem que vai comprar isso se vai mexer nessas questões éticas e políticas? Eu queria só ressaltar agora que você falou mais cedo, mas vende para muitas pessoas, se você precisar crescer com essa empresa, você vai precisar de uma indústria. Então, eu sempre falo para as pessoas que chegam lá no parque, não tem nada errado em você criar uma empresa tradicional. Uma empresa que cresce a um passo não tão largo quanto uma startup. Tá tudo certo. Contanto que temos várias parcerias com empresas também, né, que são empresas que têm esse processo, né, mais tradicional, mas que também conseguem envolver também a tecnologia e a inovação de outras formas. A única coisa é que no Startup Weekend, a visão é voltada para um plano de negócios no estilo de startup. Ou seja, você cresce rápido sem crescer tanto os teus custos. Você consegue repetir e escalar esse teu processo, essa tua ideia. Então, assim, eu fiz isso aqui, eu consigo fazer isso várias vezes sem aumentar os meus custos. Uma empresa tradicional, se eu atendo para atender 1.000 clientes, eu preciso de 200 vendedores ligando para esses clientes. Numa startup como a 3C, ela consegue atender 10 milhões de clientes com o time deles que não precisa aumentar tanto para atender esses 10 milhões de clientes. Eu usei um exemplo bom, né? Falando nisso, exatamente. A gente está aqui na 3C Plus, eles que são muito queridos de emprestar o estúdio de podcast pra gente. Até se vocês ouvirem uns barulhos aí de construção, a 3C tá aqui incrível, eles estão reformando toda a estrutura, e já tá, cada vez que a gente vem tá mais lindo ainda, porque eles mudam muito rápido, então tá bem legal, e eles estão reformando aqui do ladinho. Então, nesse segundo dia, depois de todo esse estresse, depois de você querer cometer atos de violência com os teus companheiros, com os mentores, até com o facilitador, de repente, se ele estiver passando na tua frente e não estiver muito bom, você vai sair de lá. E aí eu tenho 2 conselhos para quem vai participar de um Startup Weekend. Tem pessoas que descansam chegando na cama, botando a cabeça no travesseiro. Tem pessoas que vão fazer isso e vão ficar remoendo aquilo que aconteceu durante o dia. Então, assim, saia de lá e tire a cabeça do que estava acontecendo. Sai com os teus colegas, vai tomar uma cerveja, vai ouvir uma música, vai ler, vai fazer alguma coisa que limpe a sua mente. Porque você precisa disso para o terceiro dia. Vão ter pessoas que vão descansar de uma forma, vão ter pessoas que vão descansar de outra. Eu posso falar, pela nossa experiência,
Tudo bem que, no meu caso, a gente ter saído depois do Startup Weekend no segundo dia, a gente precisou ir para a rua para continuar validando o nosso MVP. Então, assim, a gente ter, como a minha startup, a do Japa e a do Lucas, que a gente estava no mesmo time, era ligada a conectar micro-influenciadores com donos de negócios, bares locais, para fazer essa conexão e as pessoas se ajudarem mutuamente. Então, a gente foi em alguns bares e testar para ver se isso dava certo. Pô, vamos trazer uma pessoa aqui da cidade que tem uma certa influência, tem ali os seus 2, 3 mil seguidores, vamos colocar ela para postar alguns stories desse lugar, um código de desconto, que aí a gente consegue mapear. E aí vamos ver se vão vir mais pessoas e utilizar, se elas viram isso, se elas de fato funcionou. A gente ficou nessa até de madrugada, indo de bar, aí saímos de um bar, fomos para uma boate para testar um código de desconto na boate para ver se mais pessoas viriam. E deu certo. E aí, assim, a gente tinha que estar 8 horas da manhã de novo pro último dia, e a gente chegou morto no hotel. Só que tudo isso, assim, de estar nesse movimento, por mais que a gente ainda estivesse trabalhando, a gente estava conversando, aí tinha o pessoal das outras equipes, a gente estava falando de coisas aleatórias. Quando a gente chegou no hotel, a gente chegou mais descansado, parece. Por mais que estivesse cansado, a gente estava descansado, a mente estava descansada. A mente estava descansada. É muito importante dar essa desligada, porque senão a mente não descansa. E aí no domingo ali, que também é um ponto importantíssimo, onde a gente vai ter o pitch, que é a apresentação final para você realmente vender o teu negócio para os jurados, você tem que estar concentrado, mas você tem que estar descansado. Você tem que estar com a cabeça limpa para focar, para entender a importância, o que você vai focar ali nos pontos do teu pitch para apresentar e, de fato, finalizar ali todos os passos ali da startup. E aí, o terceiro dia é isso, né? É finalizar, ter ali o mínimo produto viável e criar o pitch. Que é essa apresentação, onde você vai apresentar a empresa, vai apresentar dados do problema, vai apresentar como que vocês vão monetizar isso, e tem mais outros ali requisitos, e em alguns minutos você tem que explicar tudo isso e vender, e ser uma coisa atrativa. Porque o pitch é muito importante também, porque mesmo que tua ideia seja sensacional, se você chega ali e fala, galera, esse aqui é meu produto, a gente tem uma startup bem legal... Cara, você não vai atrair teus jurados. Teus jurados, eles têm que ficar encantados com o teu produto. Então, venda como se realmente... Bota na tua cabeça que teu produto é incrível e vende. E fala, não, porque meu produto vai resolver isso. Então, eles têm as metodologias, os mentores vão guiar vocês também. Ali, eles fazem uma apresentação do que é o pitch, de quais elementos que vocês têm que colocar. A gente tem o pré-pitch, onde a gente apresenta para os mentores e eles vão detonar o pitch de vocês, nem que esteja okzinho ali, eles vão pontuar tudo que tem que mudar, tudo que tem que melhorar. E ouçam os mentores, para que realmente vocês transformem esse pitch numa apresentação muito interessante e que venda. É convencer. Imagina que você só tem uma chance de convencer alguém a fazer alguma coisa por você e você tem 4 minutos para isso. E aí você tem que usar de tudo que você puder, trazer todas as informações que você puder mais relevantes, né, para que essa pessoa se convença de alguma coisa. Então é isso. Você tem que convencer a pessoa da tua ideia. Então, pessoal, chegou um convidado aqui muito mais que especial. O japonês, o Everson, pra mim, né? Que acho que eu sou uma das únicas que ainda chama ele de Everson. Ana. Da Fuel. Então, a gente conversou aqui que o Japa participou, tanto com a gente no Startup Weekend de Pato Branco e agora também no de Francisco Beltrão. E tá pronto pra... A gente quer chamar ele pra mentorar, que é coisa, mas ele adora, é viciado em participar dos eventos. Dos eventos, ele é papa troféu. Então ele quer participar do nosso também. Deixa eu contextualizar mais o Japa, né? Pelo amor de Deus. Japa, já comentei que ele é CEO, fundador da Fuel, agência web, que é a nossa residente ali no parque. Ele tem outras 4 startups aqui na cidade. E que se você não conhece o Japa, é porque você não está no ecossistema de inovação de Guarapuá. Assim, não tem chance de você... E nem de Pato Branco, nem de Francisco Beltrão, né? Porque lá eles também já sabem. Ele tá... Realeza também. Ele tá franqueando. Tá criando franquias. Então, assim, é uma pessoa extremamente importante para o nosso ecossistema. Ele pega na mãozinha de quem precisar para unir todo mundo. Ele é a cola que mantém todos nós unidos. Olha.
Então, a Tá no gente... Nevale, no fórum. E é essa pessoa, assim, que não tem o que você pedir pra ele, que ele não vai te ajudar. Tanto que ele tava lá no parque agora em reunião do outro lado da cidade. Eu falei, você não quer vir aqui gravar um pouquinho? Atravessa a cidade o cara tá rapidinho. aqui. Então, assim, ele é essa pessoa e é muito gratificante poder trabalhar com ele, com a Verena e com toda a equipe deles, porque eles fazem disso uma cultura ali pra quem tá nas empresas do Japa Companhia Limitada. Então, beleza. Obrigado, pessoal. Bom, acho que vocês já falaram bastante. Eu já posso ir embora, né? Não, brincadeiras à parte, mas é realmente isso. Eu acho muito importante essa participação no todo. Inclusive, tinha uma frase que foi colocada, agora eu não lembro quem foi o autor, mas foi colocado nesse último Startup Weekend. É que a gente não tem noção, né? Se não for para fazer bem para colmeia, não adianta nada fazer bem para uma abelha só. Não vai adiantar nada. E eu levo muito isso em consideração desde o dia que eu montei minha empresa. A minha empresa, a Fuel em si, ela nasceu para isso. Mas falando sobre inovação, sobre Startup Weekend e sobre a experiência em si, cara, eu já participei de vários hackathons, né? Desde lá da pandemia, eu participei de um hackathon que era online, aprendendo as metodologias. Só contextualizando, né, um pouco o hackathon. O hackathon, ele é quase se fosse um Startup Weekend reduzido, isso, né? reduzido. Geralmente ele tem ali o tempo de algumas horas no dia. Ele não é direto a experiência que a gente teve. E normalmente eles trazem os problemas, né? A problemática ali Tem normalmente um tema, né? tem um tema, ou como foi agora, semana passada a gente teve um evento sensacional, que inclusive eu e o Japa fomos mentores, que foi o Hackabir da Campo Real. Eles juntaram as cervejarias e os mestres cervejeiros e eles trouxeram problemas. Ó, eu tenho um problema assim assado de logística, eu tenho um problema aqui de gestão, enfim. E aí as equipes propuseram soluções para esses problemas. Exato. O hackathon basicamente é isso, né? E eu participei online, participei de outros hackathons, mas Startup Weekend é a primeira vez que eu fui, que nós fomos, né? Nós três estávamos lá. Foi uma experiência indescritível, inicialmente falando, né? Transformadora? Demais, demais. Acho que você entende ali, quem tá ali é para entender o jogo. O cara, você não vai lá porque eu quero o primeiro, porque eu quero o segundo, o terceiro, porque eu quero ganhar. Você vai lá e a partir do momento que você começa opa, peraí, tem um negócio diferente aqui. Por que esses caras querem que a gente venda? Por que esses caras querem? É para que você entenda o jogo. Porque quem tá no dia a dia, quem tá trabalhando com startup mesmo, sabe que é isso. Ali, naquelas 54 horas, basicamente a gente tem o privilégio de não tomar tanta pancada igual o mercado dá. Né? E tomar, na 365 verdade, dias. porrada a gente toma, só que a gente toma todas elas em 54 horas. Isso. De uma forma mais segura do que lá no mercado, que daí você vai perder demais com isso. Exatamente. Isso. Ali na verdade, a galera tá ali para nos forçar, né? Nos instigar. O primeiro foi sensacional pela questão primeiro da galera que nós estava em peso, né? Então o Guarapava dominou e quase saímos de lá apanhado, né? Porque ficamos com 2 lugares no pódio. Isso foi sensacional. E segundo, pelo network, gente. Acho que o mundo é movido de pessoas. Não adianta nada o Japa... o Japa é o cara aí. Beleza, tira as pessoas de perto dele. Acabou, não existe Japa. Que lindo, Japa. É verdade. Gostei, achei bonito. Não é que assim, cara, a gente sozinho você não faz nada, cara. Tem muita gente que fala assim, sozinho você vai mais rápido. Isso é verdade. Só que você vai chegar lá sozinho, e daí? Pra onde que você vai depois? Basicamente isso. É um network que o Startup Weekend te dá. Porque lá em Pato Branco, daí, principalmente os nossos amigos de Pato Branco, a gente fez muito amigo lá. A gente ficou, assim, nesses 3 dias, dentro de grupos de pessoas que te deram uma visão maior. Para você ter uma noção, eu tenho negócios hoje em Pato Branco por causa daquele Startup Weekend. Tenho profissionais que trabalham lá nos vendendo. Exatamente. E aí é legal isso, porque a gente não falou um pouco do time de mentores. Os mentores são quem vão ajudar a gente, quem vai bater, quem vai validar. E é muito legal, porque cada um deles é de uma área. Então, assim, no primeiro Startup Weekend, a gente conseguiu conectar com o Thales Akimoto. Se vocês não conhecem, procurem. O cara é sensacional. Então, assim, conhecer essas pessoas, tá ali naquelas 54 horas convivendo com elas, sair de lá e ainda manter e ter essa conexão. Agora com o Odair, que é diretor comercial da Magazord, ele foi o facilitador. Sócio-diretor, né? Sócio-diretor. Isso. A gente conectar com ele, sabe? Aí a gente
tá desenvolvendo o nosso Startup Weekend agora, eles colocar à disposição o que vocês precisarem, pode falar comigo. Então, assim, você vai conectar com os participantes, você vai conectar com o pessoal da organização, que normalmente são pessoas ligadas a essa área de tecnologia e inovação. E que são influentes Que ali são na influentes. cidade. Os mentores com tudo. Gente, é simplesmente transformador. Isso. Agora, passando para isso, falando de Pato Branco, né? E passando para Beltrão em si, primeiro de tudo é o lugar, né? O Sebrae de Pato Branco, sensacional, maravilhoso. Não tenho palavras para descrever aquele lugar. Mas o hub de inovação que eles têm lá em Beltrão, junto com a Associação Comercial, é assim, gente. Quem não conhece, se tiver oportunidade, passe lá e conheça. Que é realmente eles fazem o papel deles primeiro de questão de inovação, porque eu fui lá para conhecer isso, né? Essa ligação da necessidade com as startups. E daí depois é o ambiente que eles têm, que é sensacional. Mas chegando lá em Beltrão, as experiências são um pouquinho diferentes, né? De Pato Branco. A gente já chegou lá, você pensa assim, mas daí vai estar a galera de Pato Branco. Não, são outras pessoas, outras realidades. E já na primeira conexão que você faz, você já fala assim, pô, já estou em outro lugar, você já se localiza. O levantamento dos problemas, muito problema qualificado. 53 ideias, isso me deixou assim um pouco desnorteado, porque eu falei, cara, eu não achei que ia ter tanta ideia, e eu cheguei lá achando assim, minha ideia, até falei pra vocês, falei, gente, vocês vão ver, a minha ideia não vai ter pra bater. Eu cheguei com um ar meio de snob lá, né? E comecei a ouvir as ideias da galera, falei, tomei nos olhos. Né? E é que a galera tava tão boa que até ali na dinâmica das duas palavrinhas, porque no de Pato Branco realmente virou uma brincadeira. O Sim. pessoal inventou uns negócios, tipo, pra ir pra lua, uns negócios loucos. Ali não, os caras pegaram as palavras e realmente já fizeram ideias muito boas, que muitas daria pra colocar realmente em prática. Isso, na verdade, teve gente até que falou assim, será que eu posso colocar a mesma ideia? Pode, porque teve ideia sensacional. E eu achei mais legal ali que vocês estavam nesse Startup Weekend e a galera realmente começou a brigar pra galera votar. Isso eu achei Exatamente. muito legal, porque aí já trabalha essa questão da venda, né? Vocês estavam vendendo a ideia ali pra galera. Tipo, vota na minha, porque O tem Lucas esse, queria né? subir em cima da mesa. Tipo, Como se precisasse. O Piá tem quase 2 metros de altura. Primeiro que realmente eu já não que eu tinha pesquisado aqueles dados, nada disso, mas eu já cheguei com uma ideia lá. Eu já sabia mais ou menos um problema, mas eu não tinha validado aquela ideia. Cheguei lá, realmente aquilo que foi mostrado lá foi algo legítimo, da hora. Segunda coisa, foi uma equipe menor. A gente precisa muito de pessoas qualificadas do nosso lado. E essa variedade de pessoas, por exemplo, o Alexandre que estava na nossa equipe, ele é PO, ele é Product Owner. Então ele cuida do produto da Consiga, que é uma das maiores empresas lá de Francisco Beltrão. E pasmem, nós já fizemos network para fechar negócio. Entendeu a importância O Japa vende gelo pra esquimó, Ainda se não. ele quiser. Sim. Não, ainda não. Nós tínhamos também 2 desenvolvedores júniors. Uma delas está tentando mudar de área. Os 2, na verdade, estão saindo de área. Olha a relevância que a tecnologia está fazendo em todo o ecossistema deles lá. A galera está saindo, por exemplo, de um negócio que é normal, negócio de agricultura, tá um que está trabalhando nisso, e indo para o desenvolvimento. E daí nós tínhamos o Felipe, que trabalha com a gente, que foi quem apresentou o pitch e que é de marketing, e a Verena, que é de gestão. E eu, que sou um maluco, né? Então, uniu muito bem na nossa equipe. Eu falei que isso foi maravilhoso. Os mentores sensacionais. Não tenho palavras para descrever. Inclusive, um abraço, Iá. Tá? Amo você. Aquela discussão foi... Mas, enfim, o que aconteceu foi que, em um certo momento, como na vida real, as emoções elas começam a transparecer, né? E a gente faltava exatamente 10 minutos para apresentar o pré-pitch e a galera começou a entrar em peso e a Iá chegou assim, vocês não validaram, porque... Cara, daí eu nem lembro o que eu falei, basicamente. O pessoal lembra, o Felipe até falou assim, a Iá falou para mim que eu era difícil de lidar, eu falei, você também é. Eu nem lembro de ter falado isso para ela, mas Iá, depois a gente se abraçou, a gente deu risada, a gente sorriu, porque a gente sabe que isso faz parte do jogo. Acho que uma coisa muito interessante que o Jerry fala sempre, que aconteceu lá em Pato Branco, que eles sempre discutiam sobre as ideias. Aqui na mesa tá as coisas. Não concordo, discordo, é isso, você tá errado. Levantava a voz, saía dali, vamos conversar, vamos comer um lanche. Meu amigo, abraço. É isso, né? Exatamente. Negócios são negócios, gente. Uhum. E chegar na apresentação, né? Eu falei que uma das minhas metas que eu saí daqui era fazer com que a galera lá do nosso cowork começasse a ter ideias e começasse a ter startups. Então, uma delas já foram garantidas. O Felipe, hoje, ele tem a startup. Ontem nós tivemos uma reunião e o Felipe vai tocar o negócio daqui junto com os demais lá de Francisco Beltrão. Esse negócio vai evoluir. Então, ele vai ter uma startup. Que legal.
O Matheus não foi, se o Matheus estivesse lá, ele estaria junto com certeza, mas eu prometi pro Matheus que no próximo agora ele vai ter uma startup também. Por quê? Faz total sentido eles entenderem. O Felipe voltou com uma outra visão. Uma outra visão. Outra visão. Então, basicamente, as coisas fluíam para que pessoas fossem impactadas, né? Chegou lá no final, quanto vocês ganharam? Já me perguntaram, né? Quanto você tá ganhando com tudo isso? Já, cara, tô ganhando muita experiência, muito network, tô ganhando coisas que o dinheiro não compra. Simples Exatamente. assim. Simples. As trocas, né, que tem lá são fundamentais. E, que nem você falou, Essenciais, entender né? o jogo, fazer parte disso, é muito importante. E é importante, quanto mais pessoas... Não existe ideia burra, né? Vamos falar assim. Não existe Ideia mesmo. burra. Ideia burra, porque a pessoa... Nossa, minha ideia é muito burra. Eu sou muito burro. Não sei o quê. Se eu for falar isso, as pessoas... Teve uma pessoa que não deu ideia e depois veio falar pra mim, ela contou a ideia. Eu falei, cara, Mó eu legal. teria ido pro teu time, inclusive. Eu largava o meu e ia pro teu. Porque são ideias que a gente acha assim, não... Cara, eu comecei assim. A minha primeira ideia, eu falei, da onde? Cara, tem gente querendo investir nessa ideia. Tem gente querendo colocar dinheiro. Quanto mais ideias, quanto mais startups, digamos que seja um funil, né? E lá na boquinha tá o investidor no meio. Quanto mais startups ali dentro, mais investimento para nossa região a gente vai conseguir. Sim. Tanto financeiramente, tanto privado, de pessoas, investidores que querem, quanto do governo, né? Que tem De tudo. muito projeto. E isso beneficia quem? Quem que sai ganhando com isso? Todo mundo. Todo mundo, cara. Toda A gente gera sociedade. emprego, né? A gente tá aqui hoje, eu não sei se já falaram, a gente tá na 3C. Aham. Já deve ter falado. Isso aqui é a maior startup da região. Já pode dizer que é uma scale-up, né? Scale up. Eles já estão nessa fase, né? Olha quanta gente eles empregam. Olha a realidade de quantas pessoas. Inclusive, tem uma pessoa que começou na Fuel. Vocês conhecem o Gabriel. Ele trabalhava lá no Mix, ou no Dalpozo de estoquista. Ele veio para a Fuel, aprendeu sobre design UI UX e hoje ele faz parte da equipe aqui do... Ele tá na 3C? Eu Ele não tá sabia. aqui na 3C. Não Tá aqui sabia. na 3C. Legal. E não, isso é muito interessante, porque as pessoas, os cargos, normalmente, quando estão ligados à tecnologia e inovação, têm uma base salarial mais alta. Bem mais. Uma bem base salarial mais alta, as pessoas têm um poder de compra maior. Ou seja, elas estão botando dinheiro no lazer, no mercado, na revenda de carro, em tudo. Então, assim, o dinheiro gira, a sociedade, ela evolui economicamente. Então, é muito interessante. Eu fico impressionada, assim, com a 3C. Na verdade, impressionada não, porque a gente sabe o potencial do Sim, Ney, de todo mundo aqui. Eles formaram um time que é justamente um reflexo de tudo aquilo que eles acreditam. E, lógico, não teria como não ser esse sucesso que é, mas é muito bacana ver a quantidade de pessoas que eles empregam. Galera nova, com experiência, sem experiência. A casa crescendo. Isso é muito legal. E acho legal a gente mencionar aqui também que a gente estava ali na organização, trabalhando no evento, de repente a gente recebe uma mensagem do pessoal da Marx. E eles entraram, né, nas premiações ali do Startup Weekend, dando para as empresas que ganharam, até a startup de vocês, né, vai receber exatamente. essa mentoria, porque elas trabalham com a questão de marcas, né, e patentes para avaliar, e elas vão dar isso, então, para os 3 primeiros lugares. E isso é muito legal, porque também vem desse networking, dessa conexão, da gente conseguir oportunizar esses novos formatos, novas tecnologias, e essa ajuda, né, ali com as marcas. Então, obrigada para as meninas ali da Marx, porque é um processo muito importante para as startups já começarem com a marca, com a logo validada. Não só a marca, mas o produto, a solução. Será que isso já existe? Já está no mercado? Então, como a Josi gosta de falar, uma ideia não pode nascer se a gente não soubesse. Ela juridicamente pode nascer, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter esse embasamento. Agradecer mesmo as meninas da Marx pela parceria. Obrigado por estarem com a gente em evento, em tudo que vocês podem estar. E tamo junto. Acho que é muito importante a gente validar, olhar para as coisas que estão acontecendo aqui e dar o mérito. Então, foi bacana lá em Beltrão? Foi joia. Mas lá o ecossistema deles está a todo vapor. Porém, aqui em Guarapuava, em toda a região, nós também estamos assim. Eu acho que talvez a gente tem mais fogo ainda para queimar do que eles, né? Lá foi maravilhoso. Mas o nosso, né? E eu vou participar, gente, tá? Não vou organizar, nem mentorar. Eu não vou, eu já falei, a hora que você for tentar se inscrever, eu vou cair com aquele link bloqueado. toda hora. Não, mas assim, vou dar um pequeno... Não vou dar esse spoiler. Não Não dá dá vou, spoiler. não vou dar spoiler. Não. Deixa porque o pessoal eu sou- instigante. Eu sou boca de sandália, eu já quero... mas eu quero fazer tal coisa, mas eu vou posso... fazer. Eu posso falar pra vocês que eu e a Ana, a gente vai colocar tudo que a gente puder colocar nisso, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, pra entregar um evento
único. A gente E vai... agradecer ali o pessoal também, a Leila e a equipe do Startup Weekend de Beltrão, porque deram a oportunidade da gente participar da organização e aprender de uma Sim. outra visão, né? E vocês E a vão- gente quer que essas pessoas, do mesmo jeito que a gente foi atentar a vida do pessoal de Pato Branco, Chico Bel, que venham pra cá gritar Pato Branco! Isso aí, venho do Brasil inteiro, né? Que Exatamente. a gente consiga fazer um Startup Weekend fenomenal. Com certeza vai ser. Vocês vão ter a ajuda de muitos atores legais aqui, que a gente está trabalhando. O primeiro deles é o Sebrae, né? Parceiraço. Não posso deixar de reconhecer isso. A Thaís, para mim, tem sido sensacional a nossa troca. A Maísa, eu já trabalhava no NTI juntos, e ela, agora vindo pro lado das startups, falei, cara, fechou, tamo junto. Lógico, a gente fica meio assim, meio triste da Thaís tá saindo pro varejo, mas a gente fica feliz porque a Maísa tá entrando. O pessoal do Silatec Park tá em peso, né? Sempre ajudando em tudo. E lógico que vão estar em peso junto com vocês, né? Geral ali, Dona Cleuci, Isa, Matheus, Dona Elise, todo mundo. Nós temos um fórum de tecnologia e inovação aqui hoje, que une todas as hélices necessárias para que o ecossistema voe, decole. Nós temos Núcleo de Tecnologia e Inovação, nós temos as IES, nós temos o poder público, nós temos a galera envolvida para que isso aconteça. E nós temos o Nevale, que o Nevale é o lugar das startups. É onde as startups têm que estar ativamente falando sobre, tem que estar recebendo informação, tem que estar buscando informação, né? Tem que estar tirando todas as suas dúvidas, né? E o Nevale vai ser um parceiro fundamental nesse Startup Weekend, né? Apesar do Japa estar participando. Não como vai, participante. Japa, afine dessa ideia. Eu não vou deixar você participar. Não Até vou. Capaz. A Verena pode participar, o resto da tua equipe pode participar. Você não vai participar, não vou. Não, mas- vou cancelar a tua inscrição toda vez que você tentar. Vou falar, saia. Voltou, vai dar o mail delivery. Nós estamos com uma equipe sensacional dentro do Nevale. Sensacional. Não que as pessoas que estavam antes não eram, mas hoje que eu sinto assim que tá todo mundo dentro. O Gilmar, que era o cara que tocava o Nevale, recebeu, que eu vou divulgar aqui, ele falou, nossa, cara, que sensacional, muda o horário para eu poder ir. Nós temos a 3C, nós temos o Ney, que a galera tá dentro do game, né? Isso é importantíssimo. E vão fazer um Startup Weekend sensacional, maravilhoso, que a galera que vier de fora vai falar. Pá, Vai ser. E eu sei, eu tô fazendo uma promessa porque eu sei que eu vou entregar. A gente vai entregar, entregar. né? Mas vão E eu ter confio. coisas aí, ó. a minha única pedida é rock. Eu vou só jogar aqui os nossos parceiros do CCBU no fogo. Isso. Só Pra garantir, né? Só pra garantir, porque eu já tive essa conversa com o Renatinho Kister 2 vezes e ele me falou: não, Startup Weekend aqui no CCBU. Aí compromete aqui agora Eu pra tô ele. comprometendo porque pra ficar feio pra ele se ele der pra trás. Inclusive, a gente já tem lugar até pra remanejar as aulas de sexta de noite e sábado de manhã, tá? Já Tá tudo certo. organizadinho. Um abraço pro pessoal do CCBU. Contamos com vocês no Startup Sim, Weekend. contamos. E o Renatinho é startupeiro, né? Startupeiro, Aí não, já não faz parte da preenche. comunidade. Não preencheu a listinha lá do. Não, nós vamos pegar ele pra orelha. É. Beleza. Mas vai dar certo. Mas, galera, o convite que eu quero fazer é agora, no dia 27 de maio, sábado, às 8h30 da manhã. Sei que é um horário meio... Ah, cara, às 8h30 da manhã. Pô, mas se você quer mudar de vida, você tem que botar a mão na massa. Você tem que agir, né? E não vai ser levantando 10 horas da manhã que você vai mudar de vida. No sábado, principalmente. Poxa, já. Não vai dar. Perdão. Mas o que a gente vai ter lá? O que vai ser? Vai ser o primeiro Startup Day de Guarapuava. Guarapuava nunca teve esse evento. E esse Startup Day é um evento nível nacional. Vai estar acontecendo nesse mesmo dia no Brasil inteiro. Lógico, cada Sebrae vai fazer o seu ali, cada comunidade vai fazer o seu tipo de palestra, mas o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o Ney Pereira, aqui da 3C, falando sobre resiliência, falando como eles estão, onde eles estão e como que você que tem uma startup pode seguir os passos deles. Nós vamos ter o Paulo Alvim, que é o ex-ministro de Tecnologia e Inovação. Nosso conselheiro Nosso convidado. conselheiro do CTP. convidado do Silatec Park, falando sobre a importância das startups no ecossistema. Isso vai estar sendo falado para os empresários, para todo mundo que participa do ecossistema de inovação, né? Sem startup, a gente não tem um ecossistema de inovação. E nós vamos ter o Fernando Berwager. Berwager. chique. O que o Fernando vai falar? Ele vai falar sobre Venture Hacks. Basicamente, o Fernando ele é sócio da Micro Venture e da Rumo Capital.
investimentos, investidores. Gente que está olhando para o mercado de startups e quer botar dinheiro na jogada. Sem dinheiro a gente não faz acontecer nada, isso é verdade. Né? Dinheiro, ele não é o objetivo principal, mas ele faz parte do game, ele faz parte da trajetória. E a gente ainda vai ter mentorias de direito digital e tributário, a gente vai ter mentorias sobre contabilidade, né? Uma coisa bem importante, a gente vai ter mentorias sobre registro de marca e serviços e também uma consultoria de finanças. Além disso, nós vamos ter um parceiro assim que eu tenho que agradecer e falar, que é a RPC, junto com o Gavi Conecta. O Lineuzão vai estar lá falando sobre o Gavi. E o que é o Gavi? Por que o Gavi está ali? Qual que é o papel dele? O que, né? Então, eu acho que vai ser muito bacana, a gente vai ter muita informação sendo disseminada ali, e dali a gente vai ter, talvez, mais um startzinho para quem quer entrar nesse mundo. A gente está vendo muito movimento, né? Incubadoras, esse hackathon que a gente participou, e a galera com ideias geniais aqui. Só precisa ir lá validar, transformar no MVP para não levar bronca do mentor. Então, as inscrições ali pelo Instagram do CTP, a gente vai estar postando o link. Show. Vocês estão colocando em mais algum lugar ali, divulgar? A gente todo mundo que faz parte do Nevale está divulgando nas suas próprias redes sociais, então provavelmente vocês vão ver. A gente está divulgando nos grupos. Como que é o Instagram do Nevale para o pessoal acessar? _ Nevale com 2 L's no final, tá? LLEY. Então, basicamente ali, e também o Sebrae vai estar em constante divulgação. Se entrar lá dentro do Sebrae, vai direcionar você para a página certinho, tá? Se preciso, procura o CTP, que acho que é... né? Se não encontrou... ctp.br, a gente está livre para ajudar. Exatamente. É só para complementar, a Yaskara falou que pro SW Guarapuava eu tenho que chamar um mentor mala para ela poder ser a queridona. Vamos achar um cara bem... Porque você lembra, e isso é muito engraçado, do personagem do mentor. O mentor tem que ter essa... O guarda bom e o guarda mal, né? Exatamente. Porque ela, no Startup Weekend de Pato Branco, ela foi, concurso, assim, a queridona. Todo mundo queria pegar ela no colo. Quando eu vi as tretas que estavam saindo agora em Chico Bell, falei, não, mas quem é a Yaskara? Eu falei, não, ela malvada, capaz, ela é um anjo. Então é isso, E personagem. aconteceu, né? Muito bem. É isso aí. Fizeram o papel deles, né? Exatamente. Mas é isso. Mas então, pessoal, muito obrigada de nos acompanhar. Logo, logo teremos mais episódios. Sigam as nossas redes sociais, acompanhem todo o nosso ecossistema, todas as nossas ações, participem dos eventos. Então, eu fico por aqui. Eu sou a Ana. Eu sou a Cri. E eu sou o Japa. Digam tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até Tchau, a próxima. tchau. Sigam @ctp.br. O CTPod é o podcast oficial do Silatec Park. Para acessar mais conteúdos, ctp.org.br. Para sugestões, acesse nosso Instagram, @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios da 3C Plus. CT Pod. Conversa, inovação e muito networking.